Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. Vamos dar início às nossas atividades pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, elevamos o nosso pensamento ao plano espiritual para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, nessa casa que nos acolhe, nesse grupo fraterno, com a intenção de mais uma noite de estudos, e aqui vindo, além do interesse do aprendizado, de ouvir uma palestra sobre os ensinamentos do Mestre, buscar também nos beneficiar desse ambiente de paz, de fraternidade e de amor que os amigos espirituais nos proporcionam. Que todos possamos manter o nosso nível de pensamento mais elevado, para que a espiritualidade possa agir em benefício de todos nós. E possamos levar conosco essa oportunidade de bem-estar para os dias que virão, oferecendo-nos as condições necessárias para o enfrentamento das nossas dificuldades, dos nossos problemas e das nossas dores. Rogamos ao Mestre a assistência para o nosso Pacheco e para cada um de nós, de forma que a tarefa da noite possa cumprir o objetivo que se destina. Rogamos a Jesus que, à mercê da sua misericórdia, possa permanecer entre nós, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós queremos avisar que a casa disponibiliza um grupo de trabalho às terças-feiras, composto pelas senhoras que elaboram enxovais que são distribuídos às mães carentes de Curitiba e da região. Às quartas-feiras nós temos um grupo de estudos para crianças, outro para jovens, um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, que já está no segundo livro, e esse tradicional grupo de palestras que desde 1984 a ser mantém nesse horário das quartas-feiras às 20 horas. Além do que aos sábados, nós temos mais um grupo de estudo sistematizado da doutrina e também às 17h30 o plantão de passes, que se estende das 17h30 até às 18h30 de todo sábado. A palestra de hoje está a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco, trabalhador da casa carioca de nascimento, mas já está conosco há bem mais de 20 anos. O Pacheco tem cumprido um trabalho junto a ser nos diversos setores da casa, inclusive como presidente do Conselho Deliberativo, como palestrante, como dirigente de grupo de estudos, dando a sua colaboração, principalmente na área doutrinária, como palestrante. O Pacheco é advogado e engenheiro e profissionalmente é aposentado do Tribunal Regional do Trabalho. Sérgio Luiz Pacheco, que tem a responsabilidade da palestra de hoje. Bem, boa noite a todos. Vamos fazer essas reflexões que aí estão na apresentação, né? Fazer reflexões a respeito de conhecimento e de responsabilidades, no plural, porque as responsabilidades que nós vamos tratar aqui são aquelas decorrentes do conhecimento adquirido, ou do saber. Há uma diferença sutil entre conhecimento e saber, do ponto de vista, digamos, filosófico.
Do ponto de vista da nossa língua, elas são empregadas. Está aqui o Joaquim, que é professor de português, ele às vezes é empregado quase como sinônimo, né? E aqui nós vamos empregar às vezes muito como sinônimo também. Mas a sabedoria vem do saber. Então já dá para entender, já numa reflexão inicial, de que o conhecimento, quando se torna o saber, filosoficamente falando, ele vai desaguar inequivocamente na sabedoria, tá? E quando a gente fala de conhecimento, a gente vai lembrar de uma passagem lá do livro Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. E é uma passagem muito curiosa, que não fala muito bem do conhecimento, não. Vocês lembram qual é essa passagem? Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: estava o homem no jardim do Éden, no paraíso. E lá ele tinha uma companhia que foi retirada da costela dele, segundo o texto bíblico lá, que era Eva, né? Hoje a gente sabe que é até o contrário, né? É o homem que saiu da costela da mulher, porque a mulher, o homem sai do ventre de uma mulher, necessariamente. Então começa injusta essa história, né? E dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É catastrófica essa passagem, né? Se entendermos ao pé da letra. É óbvio que toda essa passagem, especificamente as passagens do Antigo Testamento, elas devem ser vistas com muito cuidado, para entender que, normalmente, eles encerram uma simbologia. Qual é a simbologia que a gente pode tomar? E a gente pode tomar várias simbologias. Mas, para nós, vamos fazer alguns exercícios dessa simbologia. A árvore, primeiro, eles podiam comer livremente de tudo, menos de uma única árvore, o fruto de uma única árvore. O que me passa a simbologia é o seguinte: olha, você começa a treinar o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa que você tem liberdade, mas não existe liberdade irrestrita. As nossas liberdades são condicionadas. E ali estava uma condição. Mas aquela árvore era uma árvore especial. É a árvore que era o conhecimento do bem e do mal. É tudo aquilo que a gente precisa saber para crescer, do ponto de vista moral. Isso que é muito curioso. Acontece que na nossa infância espiritual, a gente não tem condições de discernir muito essa questão de bem e de mal que é tratada no Livro dos Espíritos, essa obra fundamental da doutrina espírita, lá a partir das questões 629, 630 e diante. Essa noção de bem e de mal que os espíritos colocam para Allan Kardec, que diz que bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, e mal tudo aquilo que tenta colocar obstáculos, se afastar da lei de Deus, ela só é conseguida a percepção da grandeza dessas diferenças, das sutilezas, com o progresso moral do espírito, a partir do momento que ele vai progredindo. Ele vai, como é que ele vai progredir? Vai pelo seu próprio conhecimento, a busca de seu conhecimento. Ele vai conhecendo das coisas e ele vai poder entender exatamente as diferenças entre o que seria bem e o que seria mal. E o dia que comeres, diz ainda o texto, certamente morrerás, no sentido também simbólico, né? Porque as nossas escolhas acarretam consequências. Inequivocamente,
não há como afastar as consequências de nossas escolhas, sejam elas para o bem ou sejam elas para o mal. Então aí está. Mas aí a gente vai dar um salto, né? Quando a humanidade já tem 1.300 anos aproximadamente depois, já na época de Jesus, e é um ensinamento dos mais importantes de Jesus com relação à questão do conhecimento. Agora Jesus será direto, e essa passagem é muito conhecida. Olha lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, o entendimento de verdade já começa a ser bem mais amadurecido. Começa a gente entender a importância de conhecer a verdade. Porque é um elemento libertador. É um elemento libertador. Aqui está agasalhado uma outra proposta, que é agasalhar a mentira, os equívocos da vida, e estaremos aprisionados às mentiras. Olha que interessante, não está escrito isso. Mas, do ponto de vista lógico, o contrário disso estaria esta outra afirmação. A verdade deve ser buscada a todo momento, porque ela é libertadora. E tudo aquilo que nos engana, que nos afasta da verdade, deve ser olhado com muita cautela. E eu sempre digo que hoje em dia a gente tem um fenômeno que não é só brasileiro, é mundial das fake news, né? E as pessoas acreditam, e propagam, e não analisam, né? E fake news é nada mais nada menos que a velha e boa mentira, só que contada com a potência e velocidade da internet. E que é uma preocupação mundial. E que tem a ver com essas nossas reflexões. Porque as reflexões que nós vamos trazer aqui, elas são especificamente espíritas. Mas elas servem para tudo mais na vida. Aliás, várias propostas de ensinamentos espíritas são para a vida. Ainda que muitas vezes trazidos dentro de determinado contexto doutrinário. Como, por exemplo, essa prudência até com relação à verdade. Lá no livro dos médiuns, o espírito Erasto diz que melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Tamanho a preocupação que ele tem, que ele passa para a gente. E muitos poderiam dizer, mas isso está dizendo um contexto da mediunidade, para o médium. Mas a aplicação é geral. É geral essa aplicação. Então, a gente observa como é útil o conhecimento do Espiritismo para tudo na vida. Porque na nossa existência, por mais que a gente venha para aqui, passe algum tempo aqui, faça reflexões, chega o momento do nosso estudo, né? A nossa reflexão individual com relação à doutrina. Mas aquilo é para servir, não é só para o momento da casa espírita. Não é só para o momento do culto do evangelho no lar. É para o momento geral da nossa vida. Com relação a essas reflexões filosóficas, há um diagrama que é também conhecido e que é muito elucidativo com relação a essa busca da verdade. Né? Que verdade é essa? O que seria a verdade? O que seriam as nossas crenças? Porque eu posso ter uma crença daquilo que não seja verdade. Eu posso acreditar aquilo, achar que aquilo é a maior verdade do mundo e não é. Eu posso estar equivocado, até porque todos nós somos imperfeitos. Pelo menos a maioria. Eu não sei aqui se alguém tem aqui que está aqui disfarçado, é um espírito puro disfarçado de espírito imperfeito. Mas
Eu, pelo menos, ainda não sou. E aí tem essa reflexão que é originada no filósofo Platão, que fala que você tem aí o círculo azul, que é o círculo das nossas crenças, você tem a verdade, e a interseção desses dois círculos, você tem aquela crença que a gente acredita e que é verdade. Só que não são crenças objeto de uma reflexão, de uma busca pela verdade. É apenas coincidiu que a minha crença foi uma crença em algo que seja verdadeiro. Quando essa crença é trabalhada pela razão, pelo entendimento, pela meditação, pela reflexão, ela passa a ser aquilo que é chamado uma crença verdadeira e justificada. Você consegue justificar porque crê. É claro que você pode justificar, inclusive, de forma equivocada. Do ponto de vista lógico, por exemplo, se as suas premissas estiverem erradas, provavelmente suas consequências estarão erradas também, a sua dedução. Então, o que a gente vai buscar, e a doutrina espírita nos convida a fazer permanentemente, e é uma doutrina que nos oferece essa capacidade lúcida e esclarecida de estudo. Não que outras visões religiosas não possam oferecer, mas que a doutrina espírita nos chama a todo momento à razão, a uma fé raciocinada. Aquela que, como diz Kardec, capaz de encarar, a fé que é capaz de encarar a razão em todas as fases da humanidade, em todas as épocas. Essa é a fé inabalável. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a partir da questão 1, que é Deus, a gente já vê uma lógica do extraordinário educador Allan Kardec. Não personificando Deus, mas que é Deus. Aí a gente entende que a resposta do Espírito é uma resposta perfeitamente lógica. Não é o Deus personificado, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Há muitas passagens, o ensinamento que os Espíritos nos conferem, e que nós temos dificuldades pela nossa condição evolutiva. Mas o arcabouço lógico nós conseguimos compreender. E não é apenas uma história narrada para uma determinada interpretação. Não. E a doutrina espírita não surge de mais uma interpretação de um livro sagrado, alguma coisa assim. É lógica. É a observação dos fenômenos, aqueles fenômenos que aconteceram no século XIX, a partir das mesas girantes, das comunicações, de observar o fenômeno, deduzir as suas consequências, observar a lei que neles está embutida, tudo isso num processo muito lógico, muito racional. E o processo lógico e racional não é aquele processo que esquece do coração. Ele, por si só, ele caminha, ele não é como aquele que descarta qualquer tipo do emocional. Um não prejudica o outro e caminham juntos. E a doutrina espírita vai chamar a essa realidade também. E o conhecimento, ao longo da história, um filósofo conhecido, um político inglês, o Francis Bacon, observou o óbvio que todos nós sabemos, né? Que conhecimento é poder. E aqui já cabe uma reflexão, a partir dessa, que tipo de conhecimento buscamos, para que utilizamos o conhecimento e que tipo de poder esse conhecimento vai nos conferir. E qual a forma e o uso que faremos desse poder. Olha como é que aquilo, a partir de uma estrutura inicial, a gente consegue abrir um campo de reflexões.
Vamos lembrar a trajetória de todos nós, todos, sem exceção. O espírito é, em determinado momento, criado simples ignorância. Lembra aquela simbologia lá do livro Gênesis? Pois é. Somos criados, isso está na questão 115 de Livro dos Espíritos. Isto é, e está lá na resposta, sem saber. Então, o saber, a busca do conhecimento vai sendo adquirida. E ela vai se acumulando com o passar dos anos. E bota anos nisso. Não são 2, nada. Vai botar milhares de anos nessa trajetória evolutiva. Vai se acumulando uma característica muito interessante. Nós não perdemos isso. Mesmo nas condições que, encarnados no corpo físico, não podemos ter acesso ao cabedal de conhecimento que nós temos. Olha que interessante isso. Quem já não viu, eu vivo isso hoje, né, familiar próximo, a questão da demência senil. Idoso com demência senil. Ali está, ele não perdeu absolutamente nada. O acesso está lhe faltando. É como se estivesse anestesiado. A partir do momento que o espírito encarnado nessa condição desencarna, ele vai recuperar o seu patrimônio de conhecimento. E também o seu patrimônio moral, que é forjado pelo conhecimento, pelas suas experiências. Tem diversas formas de a gente alcançar o conhecimento. Allan Kardec, em vários momentos, até espíritos, por exemplo, estavam com a aprovação de uma loucura. Esses espíritos conseguiam se manifestar nas reuniões mediúnicas, encarnados, ainda estavam encarnados, estavam dormindo num fenômeno de desdobramento, e nas reuniões mediúnicas se manifestavam lúcidos e com todo o seu patrimônio moral, espiritual. Da gente entender como é que isso funciona. E a partir daí, a gente vai entendendo também que na questão 621, essas conquistas vão se dando, esse conhecimento, o conhecimento moral e o conhecimento intelectual, vai se dando também na percepção daquilo que é a própria lei maior, ou aquilo que rege o universo e o nosso entendimento com relação a isso. E vai sendo trabalhado no desenvolvimento da nossa consciência. Tanto é que Allan Kardec pergunta, né, na questão onde está escrita a lei de Deus, ou onde é escrita a lei de Deus. É aquele verbo être, em francês, que significa ser ou significa estar. Me parece até mais adequado o é escrita por causa disso. Porque a partir do momento que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós temos cada vez mais a percepção, aferindo mais essa nossa consciência onde está, nós mesmos. Vamos amadurecendo. É o ser moral que amadurece. É aquilo que é o desenvolvimento do senso moral, que é desenvolvimento em conjunto com o ser intelectual. Tá? E aí a gente vai ver que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, diz que a consciência, essa consciência, é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires o rumo da angelitude. Não há como seguir para o rumo da angelitude sem passar por esses estágios. Como estudantes, como alunos, como numa escola. Não há como chegar na última série sem ter passado pela primeira, pela segunda série e assim por diante. E nenhum conhecimento é inútil, né? A gente pode até não gostar daquilo que a gente vai aprendendo pelo caminho. Eu tenho gostos, qualquer um de nós tem áreas do conhecimento que nós somos mais fracos, não desenvolvemos ainda, não como gostaríamos, mas nada é inútil, por mais que a gente não goste. Então, quando
Está ali o estudante estudando lá como é que uma planta, pega uma planta na aula de biologia, né? Vai na célula, na praça de laboratório, vê lá a célula, a mitocôndria, né? A membrana plasmática. Eu falei, nunca mais eu vou utilizar o que eu estou fazendo, estudando aquilo. Mas isso vai ser útil. Em algum momento, aquilo faz parte do nosso. E muitas vezes o conhecimento é feito assim, por relembranças. Por lembrança, a gente vai aprendendo aquilo que fica esquecido e a gente aprende de novo. E a gente vai consolidando o conhecimento num processo de afirmação, reafirmação daquilo que a gente vai tomando conhecimento. E aqui diz, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 898, na resposta, diz porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Todas as ideias requeridas ajudam o desenvolvimento do espírito. A gente tem ideia do que é saber tudo? Nós não temos essa ideia. Porque a gente ainda está tão distante que a gente entende, até de entender, mas os espíritos falam. No último grau, o grau mais evoluído que a gente quer é o espírito puro, né? Sendo nós espíritos imperfeitos, a grande maioria, vai ser de saber tudo. Olha que legal isso, né? Que consolador. Quando o Sócrates, o grande filósofo Sócrates, que tudo que eu sei é que nada sei. Quem já não viu, falei, num profundo gesto de humildade. E certamente sabia bem mais do que eu, mas não sabia tudo. Mas o espírito puro sabe. E a gente tem uma dica de espírito puro que foi Jesus. Jesus é o espírito puro, o único que esteve, segundo os espíritos, aqui na Terra. Isso não é demérito nenhuma outra visão religiosa. É ele, o espírito. É um espírito puro. E a perfeição dele, vamos lembrar sempre que a perfeição relativa, que perfeito, de forma absoluta, é Deus, é o Pai, né? E na introdução, sempre do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lembra que os espíritos pertencem a diversas classes. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, que se distinguem pela perfeição seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e pelo amor do bem. Repare que o amor do bem ele vai junto com o conhecimento, num grau mais elevado. E diz assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, o que está na terra, atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Aí nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos lembrar o que Jesus falou? Com relação, a gente vai conhecendo. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E diz o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Aqui ele está se referindo aos apóstolos. Os apóstolos conheciam o Consolador. Já tinham isso. Agora, a grande maioria daqueles que estavam não conhecia o Consolador. Estava sendo apresentado ao Consolador. Olha, como é que a evolução se dá, o processo evolutivo? Quantos milênios? Então, Jesus apresenta as ideias fundamentais para que a gente possa conhecer como é que vai trilhar da melhor forma possível nessa trajetória evolutiva. E chega para os apóstolos, vocês já conhecem, mas porque está com eles e habita convosco. Então Jesus já disse aí, olha, é só questão de conhecer.
No livro Momento de Consciência ainda, o Espírito Joanes de Anjos diz que experiência não testada é adorno e não merece confiança. Conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. Então aqui a gente já tem um segundo momento. Primeiro é a busca do conhecimento, de forma intelectual, de forma moral, e depois é a aplicação daquele conhecimento. Lembra de responsabilidade? Já começou a aparecer a primeira responsabilidade. Não apenas buscar, a primeira não, a segunda. A primeira é buscar o conhecimento. A necessidade evolutiva de buscar conhecimento. É sairmos daquela zona de conforto, daquela preguiça mental que a gente acha que não precisa de conhecimento. E a gente buscar esse conhecimento. A segunda responsabilidade é o seguinte, olha, eu busquei o conhecimento, estou buscando o conhecimento, mas eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou buscando. Senão não terá efeito. O efeito não será prático. É igual o estudante que fica o tempo todo teorizando e jamais vai fazer uma prática de laboratório. Ele vai precisar disso. E aí a gente traz um autor que não é espírita, é o Leandro Carnal, conhecido historiador, né, acadêmico, e tem esse livro que eu recomendo, viu? É um livro muito bom. Esse livro, Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. Ele vai fazendo reflexões importantíssimas, inclusive, sobre essa questão de conhecimento. E ele, em determinado trecho do livro, ele diz: a ignorância em si não é um erro, mas o orgulho dela é a permanência nela sim. Olha que interessante. Quantas vezes a gente não viu situações dessa forma? Pessoas se orgulharem da própria ignorância. Eu que sou um ser tecnológico, eu gosto muito de tecnologia, os amigos sabem disso daí. E eu vejo a todo momento as pessoas antitecnológicas, de certa forma, não quererem abraçar a tecnologia numa situação muito parecida com isso. E se eu querer dizer que não sabem nada, que não querem saber, eu só falo dizer que tem raiva do que sabe. Né? Mas isso é com tudo, gente. Nós somos assim. Não é? Você tem um exemplo de tecnologia, eu não sou melhor do que ninguém, não. Quantas vezes eu não vejo situação assim, e a gente parece que se orgulha de não saber. É preguiça. Olha, então não é um erro ignorar, porque nós somos criados simples ignorantes. Se a gente não sabe, não sabe. Mas o que a gente não pode saber é não saber e não querer saber. E aí vai ele e continua dizendo assim, tomar o conhecimento pronto, maduro, não é o verdadeiro conhecimento. Esse é outro fundamental erro, o atalho. Conhecimento é um processo que vai exigir alguns esforços. Ele não cai do céu. Ele não é uma graça concedida. Não tem cola. O aluno pode até colar. Né? O professor Pérez sabe disso daí. Pode até, mas ele não vai aprender. Ele vai se safar ali naquela prova, vai resultar. Né? Os professores que estejam aqui sabem disso daí. Então, é um processo. Conhecimento é um processo. Quase sempre não precisamos que alguém nos diga o certo. Agimos errado com consciência do erro. Isso é outra coisa que mostra o nosso cabedal de conhecimento já adquirido. Por que em determinado parece que o nosso miolo fica meio mole e a gente, né, assim, de forma figurada, obviamente, né, porque o espírito não tem miolos, né? É o espírito, né? A gente está falando, usando uma linguagem simbólica, figurada. E a gente esquece do que sabe. No fundo, a gente não sabe, a gente sabe, mas a gente não quer saber. Né? Voltamos àquela situação. A ignorância, com motivo até de orgulho, e a gente finge que não quer. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer suportar as responsabilidades do nosso conhecimento. Então, qual é a situação? Ou a gente não busca conhecimento para não ter responsabilidade. Isso é uma infantilidade espiritual.
Ou a gente sabendo, ó, eu vou fingir que eu não sei, né? Eu vou tentar, então não vai tapear. Vai se iludir e vai sofrer. Isso que é o pior, né? Porque foi só se iludir, não, vai sofrer. Diz assim, luta interna, sem guerra consigo, física e psíquica. O conhecimento é vazio. O saber nasce dessa luta e não do conhecimento em si. O caminho é o conhecimento. A luta por saber é o saber. Que a gente vai adquirindo sabedoria. O conhecimento aplicado se tornando em sabedoria. Esse é o processo, esse é o caminho. E que a gente não pode esquecer. Porque, sob ponto da gente dar uma cochilada nisso daqui e perde oportunidades preciosas de galgarmos a evolução moral. Há um outro livro que eu gosto muito, é um livro desse gênero autoajuda. Esses livros agora, muitos são superficiais demais, né? Sem dúvida. Agora, alguns são bem interessantes. Eu gosto desse, que fala sobre disciplina, o caminho da vitória, de Alain Schlup Santana, que é um escritor, inclusive, daqui. E ele diz, de forma muito interessante, isso daí, o problema não é não saber o que fazer, e sim o que você não fazer o que sabe. Esse é um problema fundamental. Aí chega um aluno, por exemplo, para o professor e foi mal na prova. Aí chega o professor e, às vezes, né, mais uma vez, a experiência do Pedro, deve ter vivido várias isso, o Joaquim, com o professor também, professor, eu dei mal. E o que você tem que fazer? Certamente o mestre vai perguntar para ele, eu devo estudar, eu devo ser disciplinado, eu devo largar o meu videogame, eu devo, né, ter uma disciplina, ter um momento de estudo. Mas a pessoa sabe, todos nós sabemos. E nessa busca de conhecimento, a gente deve prestar atenção nisso daí. Quais são os nossos deveres? Entrar dentro e saber o que isso é conhecimento. É transformar o nosso conhecimento em saber. Aqui, conhecimento e saber de forma distinta, né? Quer dizer, como uma consequência. Quais são as fases, então, do conhecimento? Vamos ver. Primeiro, você não sabe e não sabe que não sabe. Ou seja, ignorância total e completa. Isso não é só o espírito na sua condição inicial. É com relação a muita coisa na vida. Há determinadas áreas, eu não tenho a menor ideia. E eu devo assumir que eu não sei. E é impressionante como é que trabalha o orgulho no ser humano. O orgulho. Lembra a duplinha do barulho? Egoísmo e orgulho, as duas maiores mazelas morais que o ser tem. Que atrapalham todo o nosso processo evolutivo. O que o orgulho faz? Não quer admitir. Quantas vezes a gente não quer admitir? A gente vai dar opinião da que não sabe, vai dar pitaco do que não sabe. E vai falar bobagem. Vai ficar lembra o círculo da crença? E às vezes a gente pode até acertar. Lembra? A crença, a interseção com o círculo da verdade. Mas ela não foi pensada, não foi construída. Ela não é aquela crença que foi fundamentada pelo estudo, pelo conhecimento, pela reflexão. É ignorância total. Isso está cheio, né? Vamos lá. Você não sabe, mas sabe que não sabe. É a situação do ignorante consciente, que é essa última que eu estava dizendo. A ignorante consciente. Você não sabe, mas sabe que não sabe. E aí a gente tem duas alternativas dentro dessa proposta que eu acabei de falar. Mas reage como soubesse em função do nosso orgulho. Aí você vai ver isso, vai ver inúmeros médicos que nunca tiveram diploma, nunca frequentaram, nunca sentaram na cadeira de uma faculdade de medicina. Vão ver engenheiros de tráfego. Eu trabalhei 5 anos com engenharia de tráfego, antes de cambado da engenharia para o direito. E é impressionante que a gente sempre dizia que todo brasileiro era engenheiro de tráfego, né? Tinha uma solução do trânsito maravilhosa, espetacular.
Desço com tudo, né? E a gente sai dando pitaco, né? Juristas de ocasião, né? Não entende absolutamente nada de direito, sabe nem os princípios fundamentais, nunca nem passou a folheada assim na Constituição, mas torno constitucionalista de primeira. O que é isso? É orgulho, gente. Não pense o que eu estou dizendo, botando dedo, porque tantas vezes eu já me vi fazendo isso daí com vergonha depois. Quanta bobagem, às vezes, eu emiti daquilo que eu não sabia, eu não conhecia da missa metade. Por isso, é o preço da eterna vigilância. A todo momento a gente tem que estar vigilante. Ou então mais reconhece que não sabe, que é a postura adequada. Eu não sei. Gostaria de aprender, eu vou procurar saber. Né? Ou está aqui na minha lista, igual o livro, né? Está livro, a lista dos livros que eu gostaria de ler. E aí que não vai, e a gente renova aquela vontade até que um dia a gente lê, né? A gente é assim também, né? Vai sendo empurrado, vai sendo pelas circunstâncias. Ou às vezes vai pelo amor, às vezes é convidado aí pela dor, né? Também tem isso. A terceira é você sabe, isto irá ajudá-lo. Mas o que fará disso? O que você vai fazer com isso? Você aprendeu, você conquistou, agora você sabe. Você vai ser o sabichão? Vai ser o sabichão da praça? Vai passar na cara o teu conhecimento, entendeu? Na cara dos outros. O que você vai fazer com isso? Você vai, para você, trabalhar o seu próprio interior, crescer, e aqueles que estão juntos com você? Ou você vai utilizar de forma diferente? Ou você vai buscar aquele poder terreno a que Francis Bacon tinha dito? Conhecimento é poder. O que nós vamos fazer com esse poder? E o quarto, você transforma o que sabe em mudança de comportamento, o exercício daquilo que você sabe. Isso é o processo completo, o processo do conhecimento ideal, que nos traz essas reflexões. Né? Há uma afirmação atribuída ao venerável Beda. Beda é um monge inglês que viveu entre os séculos VI e VII, na Inglaterra, no leste da Inglaterra, monge erudito, escreveu uma obra importante chamada História Eclesiástica do Povo Inglês. É considerado o pai da história inglesa, respeitadíssimo e venerável, tanto na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa, na Igreja Anglicana e entre os metodistas. Esse monge inglês dizia que 3 condições para a gente obter fracasso na vida ou nas nossas empreitadas. Primeiro é não querer saber e não querer aprender. Aquela preguiça mental, eu não quero, que nós já vimos aqui. A pessoa se orgulhar da sua própria ignorância. Saber e não querer ensinar o que sabe. Falta um quê aqui. E não querer ensinar. Você conhece, mas você quer reter da forma mais egoísta e não passar para os outros. No meu tempo de vivência de trabalho de engenheiro, eu trabalhei em projeto na construção naval, em 2 grandes estaleiros, e eu sempre, aqueles que trabalhavam comigo, eu ficava muito zangado mesmo com isso, que eu chamava bizu de gaveta. Você sabe o que é bizu de gaveta? É aquele projetista, aquele técnico que conhece a solução, tem uma técnica, desenvolveu isso, mas ele esconde aquilo ali como uma joia preciosa, bota na gaveta e só ele pode dar aquela solução. Né? Isso é de um profundo egoísmo. É isso, é você não querer passar nada, você quer reter. Lembra do poder? Exercendo o seu poder de forma equivocada, né? Porque a gente deixa a vida e depois não são esses os valores nem os tesouros que a gente leva.
Ensinar o que sabe, a pessoa ensina, sabe, ensina, mas não pratica o que ensina, que é hipocrisia. Quantos de nós não faz isso? É tão fácil vir aqui, preparar um estudo, preparar uma palestra maravilhosa, tocar corações, mas é uma coisa, a responsabilidade que eu tenho que ter comigo, por exemplo. E olha, eu confesso a vocês que às vezes, meu Deus do céu, como é que pode? Porque nós somos assim, por isso somos imperfeitos. Por isso é bom a gente estar estudando, porque a gente lembra, é aquele, né, cutucando a gente. É o preço da eterna vigilância, como já foi dito. Tá? E aí nós vamos, no momento de consciência, lembrar de Joana de Ângeles, no livro, que fala que o conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional. Olha quanto. O conhecimento não é só aquele aprender, aquele que a gente aprende no livro, não. É todo esse conjunto. Sobrevivência sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da sua destinação gloriosa que logrará no futuro. Faz com que o ser possa fazer essas reflexões, inclusive, para com o seu futuro. E na questão 780 do Livro dos Espíritos, pergunta como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Lembra que já foi dito aqui que eles caminham juntos? A busca do conhecimento? Pois é. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, que a gente vai buscar lá naquela consciência que vai ser desenvolvida, o homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha a responsabilidade. Porque a partir do momento que nós vamos conquistando isso, as responsabilidades vão aumentando. E já vimos aqui que é uma grande ignorância, é um equívoco muito grande, uma infantilidade espiritual, não querer abraçar as responsabilidades que nos cabem. A responsabilidade, lá dizendo agora Joana de Ângeles, é manifestação evidente da aquisição da consciência. Lembra onde é escrita na questão 621 do Livro do Espírito? Faculta o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais em detrimento dos que aparentam benefícios, que são ilusões. Você vai conseguindo distinguir, ter essa percepção mais apurada. O espírita sincero, que se redescobre através do conhecimento doutrinário, transforma-se em verdadeiro cristão, conforme os padrões estabelecidos pelo mestre Galileu. O espírita sincero. Agora falando para nós aqui, no universo espírita, mais particularmente. E a importância desse conhecimento doutrinário, porque a gente já viu que o conhecimento doutrinário não é apenas é para tudo na vida. A aplicação é ampla, geral e restrita. O conhecimento do Espiritismo. Agora, Viana de Carvalho falando no livro Coragem e Responsabilidade. O conhecimento do Espiritismo de forma natural e consciente desperta os valores enobrecidos da responsabilidade e da coragem indispensáveis à existência de história. Olha a importância. Desenvolve e desperta o quê? Valores enobrecidos de responsabilidade pelo conhecimento. Não se permite, na mesma mensagem, justificativas infantis após insucessos. Levanta-se dos erros e começa as atividades tantas vezes quantas ocorram. Tenha coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos inimigos de fora para vencer aqueles de natureza interna, sempre disposto a servir e amar. É preciso que esse conhecimento se volte para fora, mas ele também se volte para dentro. É uma via de mão dupla. E quando a gente se volta para dentro, a gente vai lembrar de uma questão muito conhecida também do Livro dos Espíritos, que é a questão 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz,
que tem o homem se melhorar na vida e resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, se referindo a Sócrates, o Rolo diz, conhece-te a ti mesmo. Repare assim, não, olha para ti mesmo. Não, é conhece-te, não é apenas olhar. É mergulhar lá dentro, é buscar aumentar o conhecimento de nós mesmos. Não apenas daquilo que nos cerca. Não apenas da proposta de Deus. É lá dentro. É mergulhar no nosso interior. É alçar aquela consciência para verificar. E aí, Santo Agostinho, o famoso comentário à questão 919, que fala, fazei como eu fazia quando eu vivia na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista do que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Busca de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há verdades que estão dentro de nós mesmos. Não estão em livros, não estão de forma externa. O esforço é para dentro. Na questão 685, o comentário de Allan Kardec. Não nos referimos, porém, quando ele conceitua a educação. A educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Há quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Isso é um processo de conhecimento. O processo educativo é autoconhecimento. Conhecer tanto o que está externo, mas fazer a conexão com o nosso interior. Por isso que educar é retirar para transformar. André Luiz, lá no livro Domínios, aliás, é o prefácio, é Emmanuel prefaciando o livro, a obra Nos Domínios da Humanidade. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante, em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os céus da vida. Então, aqui, Emmanuel, prefaciando o livro de André Luiz, quatro itenzinhos nesse processo. Noção de responsabilidade. As nossas reflexões é conhecimento e responsabilidade. Devoção à prática do bem. Devoção. O que é devoção? Que é um devoto. É aquele que está empenhado e compromissado com a prática do bem. Ele é um seguidor. Devoto é um seguidor. Amor ao estudo. Amor ao estudo. E não preguiça ao estudo. Não há como prescindir do estudo. E estudo é assim, é reflexivo. E, finalmente, esforço perseverante. Isso significa que a gente vai idealizar, a gente vai gostar da ideia, vamos se animar, mas daqui a pouco, pelas nossas vigilâncias, o que vai acontecer? A gente vai arrefecer. E a gente vai precisar de esforço e de disciplina e de novas tentativas. E vamos tropeçar e vamos levantar. E é assim que a gente vai fazendo. Assim que a gente vai superando, pouco a pouco. Sem neura. Mas sabendo dos nossos compromissos maiores. Por isso, Allan Kardec registra na mensagem significativa do Espírito de Verdade
lá no livro Cristo, no capítulo Cristo Consolador de O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Podia ficar no amai-vos, mas não. Por que a instrução? Porque é a busca permanente do conhecimento no processo que a gente fez reflexões aqui. E em nenhum momento podemos deixar esquecer a necessidade de amar. E o amor é o resumo de toda a lei e todos os profetas, como nos ensinou Jesus. Toda a lei e todos os profetas. Sem amor, a gente não vai dar significado ao nosso conhecimento. E com amor, nós conseguiremos os melhores sucessos na empreitada do nosso aprimoramento e dos nossos estudos, das nossas reflexões. Sabedores de forma consciente daquilo que nos cabe. Para entender e buscar a verdade libertadora, como propôs Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então fica as nossas reflexões, né, sobre conhecimento e responsabilidades que cabe a cada um de nós decorrentes da necessidade do conhecimento. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos ao Pacheco a palestra que nos trouxe, que nos alerta, nos exorta para a necessidade do aprendizado, do estudo, essa responsabilidade permanente que temos conosco. Obrigado, Pacheco. Nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, em seguida passaremos ao trabalho dos passes. Lembramos que o passe é uma transmissão fluídica e quem não quiser tomar o passe, fique à vontade. Os que vão tomar, por favor, aguardem nos seus lugares sentados, que todos serão chamados. Tá? Nós vamos encerrar com uma prece chamada Oração para não incomodar. É do Espírito André Luiz, do livro Diálogo dos Vivos. Senhor, concede-me, por misericórdia, o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isto a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induz-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vierem-me à cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-lo em silêncio, no plano dos meus esforços imanifestos. Impele-me a calar toda a queixa, em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar a boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa,
a falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando para não incomodar a ninguém. Assim seja.